Olá, boa tarde Brasil, boa tarde a todos, Agricultura BR no ar. Estamos aqui no espaço Rubem Gil de Camilo, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, transmitindo para todo o país o terceiro Fórum Brasileiro da Agricultura Sustentável. O Fórum Brasileiro está reunindo aqui diversas questões que são importantes para o desenvolvimento deste setor, algo que é extremamente importante para a agricultura e para todo o setor da agropecuária. Olha, eu lembro que nós estamos transmitindo o canal do Boi para todo o país, pelas parabólicas, também por TVs por assinaturas, como a TV Claro, como a NET, ainda pelo Facebook da emissora, também pelo YouTube, o nosso portal, e no Mato Grosso do Sul, em sinal aberto para todo o estado, pela TV Imaculada Conceição. Olha, daqui a pouco eu vou falar um pouco do que está sendo discutido aqui, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar rapidamente o meu convidado aqui que vai iniciar o programa comigo, é o Adriano Barzotto, presidente da ProSoja do estado de Goiás. Adriano, prazer estar contigo, boa tarde. Boa tarde a todos os amigos do canal do Boi. Boa tarde, Fabiano. É um prazer estar aqui com vocês hoje, prestigiando aqui no Campo Grande essa festa da agricultura sustentável. Tá certo, uma festa mesmo. Agora há pouco nós tivemos ali alguns sinais mostrando, né, que está recolhendo, vai começar a nova palestra. Há pouco eu estava lá dentro acompanhando uma delas, falando principalmente da utilização de pó de rocha, que nós vamos falar aqui daqui a pouco. Olha, antes de começar a entrar no assunto da agricultura sustentável, eu quero, primeiramente, vou falar os números, tá, Adriano? A gente vai colocar na tela, pode colocar na tela o dólar, tá? Eu vou dividir aqui minha entrevista com o Adriano em duas partes, uma sobre mercado, a outra sobre agricultura sustentável. Coloca na tela o dólar, por favor. Eu vou destacando agora o dólar comercial em alta. A alta para o dólar nesse momento é de 0,48%, vem a R$ 3,97 mais 6, tá, Adriano? Dólar em alta, isso acontece por conta da movimentação externa, né? Esse conflito Estados Unidos e China, e também aqui interno no Brasil, como o Brasil baixou a taxa de juros, há uma tendência de saída de capital. Aqui nós temos também aqui alguns outros números. Soja em Chicago agora, pode colocar na tela, soja negociada na Bolsa de Chicago neste momento, está sendo bastante afetada nessa semana por conta da decisão da China de anunciar que não vai comprar nenhum produto agrícola nos Estados Unidos. Está perdendo, mas perde pouco. Olha aí que a posição de agosto vem a $8,48 o bushel, perde 2 pontos. Setembro a 8,54, perde 1,2 pontos. Novembro, 8,67. Posição de janeiro, $8,80, mais 2 por bushel. São os negócios que temos agora com soja em Chicago. O último dado que eu trago agora é a soja negociada nos portos, tá? Coloca na tela, soja no porto, os números são da Gramos Corretora. Eu tenho aqui Santos e Paranaguá com valores idênticos, né? Tem R$ 83,00 a saca de 60 quilos em Paranaguá e Santos, preço de paridade aqui apurados pela Gramos Corretora. Bom, e como eu disse, o Adriano Barzotto, presidente da ProSoja, vai nos dar uma entrevista agora em 2 momentos. Primeiro a gente fala de mercado, depois a gente fala sobre a agricultura sustentável. Adriano, é esse ponto aqui que nós estamos observando agora no mundo, né, de negociação com a soja, ele é um impacto direto, né, primeiro das ações norte-americanas, né? O Donald Trump tinha ameaçado taxar os chineses mais uma vez, 10% sobre 300 bilhões de dólares. A China falou que ia ter retaliação e teve mesmo, disse que não vai comprar nenhum produto agrícola norte-americano. Como é que você avalia esse momento mundial que afeta a agricultura brasileira, principalmente o fator de soja? Bem, a gente precisa avaliar de duas formas. Primeiro é a safra velha e depois a gente precisa falar da safra nova, essa safra que vamos plantar agora a partir do mês de outubro. No caso da safra velha, o produtor vem fazendo as comercializações de maneira compassada, devagar, porque a guerra comercial realmente interferiu na precificação do grão tanto de soja como de milho. Então o produtor vinha fazendo a comercialização de maneira devagar, compassada, e agora, a partir do segundo semestre, a gente tinha expectativa de que esse descolamento da guerra comercial pudesse trazer novas cotações, novos preços para o Brasil, e a gente percebeu agora, nos últimos dias, que o Donald Trump, o presidente americano, ele trouxe mais uma dificuldade por mais alguns dias aí, e a gente está esperançoso de que no dia 12, quando tivermos um novo relatório de oferta e demanda do USDA, a gente possa ter
esse avanço nas cotações para que o produtor possa comercializar o restante da safra do ano passado e também começar a comercializar a safra futura. A questão da paridade da soja hoje no porto, né, nós estávamos mostrando agora há pouco, ela vem com um valor mais elevado, seja por conta do dólar, seja por conta do prêmio que está sendo pago para a saca de soja brasileira, considerando que o único grande player que nós temos para exportar grão de soja é Estados Unidos, apesar que a Argentina exporta um pouco, é o Brasil, então tem uma tendência de subir o prêmio para a soja. Num primeiro momento, nós devemos ter, não sei se já estamos acompanhando, não temos aqui informação dos produtores, mas um destravamento da comercialização no Brasil. Você acredita que o primeiro impacto é esse mesmo? Agora, a partir desse momento, a gente vai começar a perceber o descolamento da comercialização da soja brasileira com a soja de Chicago. Os prêmios a gente já viu que começaram a subir nesses últimos dias e aproveitando agora essa alta do dólar que tivemos nesses últimos dias, o produtor precisa ficar muito atento para poder aproveitar essas janelas de mercado. Eu sempre digo, de alguns anos para cá, 4, 5 anos para cá, as janelas de comercialização elas estão cada vez mais estreitas e o produtor precisa ficar muito atento para aproveitar essas janelas e formar o seu fluxo de caixa. No relatório de oferta e demanda apresentado mês passado, os Estados Unidos até trouxeram, o Departamento de Agricultura trouxe uma redução para a sua expectativa de produção de soja na temporada 2019-2020, mas o mercado americano mesmo acreditou que deveria ser uma queda ainda menor, que deveria ter reduzido mais ainda essa expectativa de produção de soja. Vindo agora, que é o que deve acontecer, você acredita que chega a melhorar um pouco o preço da soja em Chicago? Lá os estoques estão altos e não tem comprador em vista, pelo menos o grande comprador já afirmou que não vai comprar. Os Estados Unidos eles têm um grande desafio agora, que é colocar a soja deles no mundo de alguma outra forma. Eles estão tentando buscar novos mercados, mas a gente percebe que no decorrer do ciclo produtivo dessa safra, nós que somos produtores sabemos que as variáveis são muitas, desde o dia do plantio até o dia da colheita. O que a gente percebe agora nessa última semana, alguns dias de deficiência hídrica, já começou a ter movimentações no mercado de Chicago, fazendo com que a expectativa de disparada no preço de Chicago aconteça. Porém, a notícia da guerra comercial entre Estados Unidos e China meio que anulou a expectativa. A gente espera agora, no dia 12, que isso daí se resolva, pelo menos na parte de produção e produtividade. Perspectiva para encerrar o assunto comercialização, o assunto de negócios. Perspectiva é boa em curto prazo, então, Adriano? Para aquele produtor que conseguiu arduamente, eu digo, porque eu sou produtor, eu sei o tanto que eu demorei, o tanto que eu fiz, tive dificuldade para poder segurar um pouco da safra para comercializar agora no segundo semestre. Então, a expectativa é de que melhore esses preços. O produtor, nos momentos que ele entender que são momentos propícios, ele deve fazer a comercialização da safra velha e não perder o foco na soja da safra nova, que é uma coisa que também acontece rapidamente e depois as empresas deixam o mercado meio à deriva por algum tempo. Tá certo, a expectativa, inclusive, para a safra nova é de se ter uma produção brasileira recorde. Inclusive, deve ser a primeira vez que o Brasil, de fato, vai ser o maior produtor do mundo, com 122, 123 milhões de toneladas. Mas nós estamos aqui no terceiro Fórum Brasileiro de Agricultura Sustentável e o Adriano Barzotto, inclusive, estou tendo essa oportunidade de conversar com ele pessoalmente. Ele até falou conosco semana passada, conversou comigo, com a Naira aqui, que é a nossa produtora, e que faz com que o Agricultura BR garanta, trazer as informações no ar, mas ele está aqui por conta do terceiro Fórum Brasileiro da Agricultura Sustentável e eu quero saber a respeito dessa experiência, de como que esse trabalho ele tem ocorrido na fazenda, qual que é a sua experiência como produtor rural. Agora eu não estou falando com o produtor presidente da ProSoja, mas o produtor rural, Adriano Barzotto, qual que é a sua experiência, o que isso trouxe de benefício na sua propriedade e para o seu trabalho, Adriano? A gente vem testando de uma maneira mais empírica dentro da propriedade essa parte do biológico, de agricultura sustentável, de um caminho, como se foi falado ontem na abertura, um caminho diferente para ser seguido. O que a gente vem entendendo é que o produtor precisa encontrar o momento dele de fazer essa transição. E talvez a transição nem seja de área total ou dessa forma. Ele tem que encontrar
o ponto de equilíbrio da propriedade dele para poder fazer essa absorção de novas tecnologias, de novas filosofias, para poder reduzir custo, uma coisa que a gente tem observado, que o custo de produção está cada vez mais alto, então o produtor, encontrando novos caminhos, ele vai conseguir fazer uma agricultura mais sustentável, uma agricultura mais bonita e com custo de produção menor. Qual que é o aspecto que você aponta, que dentro do fator da agricultura sustentável, que é a utilização da microbiologia, você utilizar combatentes naturais, o pó de rocha, buscar na terra, é uma questão muito interessante, né? Tem um aspecto aí que é até subversivo para como está se fazendo na agricultura recentemente, pelo menos nas últimas décadas, né? A subversão é buscar no próprio solo, buscar no próprio ambiente soluções para questões que estão afetando a produção. Quais são esses aspectos hoje que você levanta na agricultura sustentável? Se você entrar numa mata virgem, você vai ver que toda aquela biologia, acontece de uma maneira natural, sem interferir, sem uma planta ou um organismo interferir na vida do outro, eles vão se equilibrando. E a agricultura sustentável busca exatamente esse tipo de ação. Só que como a gente faz agricultura de larga escala, utilizamos adubos químicos defensivos, e isso daí desequilibra o solo e a biota do solo. Então, nós precisamos fazer uma nova construção, é como se você realmente fizesse uma nova construção do seu solo para que esses organismos possam interferir de maneira a ajudar na produtividade. Olha, Adriano, estava até falando com você, eu conversei com alguns amigos meus mesmo que estão aqui presentes, são produtores rurais, principalmente no Mato Grosso do Sul, vieram participar do fórum e eles estavam dizendo o seguinte, que não dá para ter um rompimento daquilo que está sendo feito, né, até agora e que deu certo até o momento e partir para uma outra solução, que isso tem que ser colocado aos poucos, que tem que ter uma migração. Como é que você relaciona esse aspecto da agricultura tradicional para a agricultura sustentável? Como eu falei, é uma transição lenta, o produtor precisa encontrar o seu momento de fazer essa transição. Talvez o produtor vai achar algum nicho que ele possa usar dessas novas tecnologias. Por exemplo, talvez na parte só de compostos orgânicos, ou ele vai se adaptar melhor na parte do pó de rocha, ou então ele vai conseguir fazer a multiplicação on-farm de maneira correta e vai se dar bem com esse tipo de tecnologia. E a partir dali que ele iniciou o seu processo de interiorização dessas tecnologias dentro da propriedade, ele vai abrindo o leque, entendendo melhor o que acontece dentro da propriedade e vai migrando então lentamente para essa tecnologia que a gente imagina que seja o futuro da agricultura brasileira, já que todas as fertilizantes são matérias findáveis e nós precisamos desde agora pensar na agricultura do futuro. Tá certo, Adriano. Obrigado pela participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Nós que agradecemos, a ProSoja Goiás agradece a participação, o produtor Adriano Barzotto agradece. Estaremos sempre à disposição para ajudar. Tá certo, Adriano. Adriano, presidente da ProSoja no estado de Goiás e produtor rural, sempre atende muito bem aqui a nossa produção. Olha, nós estamos aqui, portanto, terceiro Fórum Brasileiro da Agricultura Sustentável. Daqui a pouco você vai conhecer um produtor rural que trabalha lá no Xingu, também trabalha com pesquisa e muito mais. É o que você confere daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Agricultura BR, aqui no terceiro Fórum Brasileiro da Agricultura Sustentável. Olha, é sempre um ambiente muito positivo. Gosto muito de estar aqui junto com o produtor rural. Aqui em Campo Grande tem produtores rurais de todo o país. É impressionante como nós temos aqui produtores de todos os estados brasileiros. Você pode pensar, Espírito Santo tem, Bahia tem, Rio Grande do Sul também. Temos pessoal do Acre por aqui. Vou conversando com os produtores, o pessoal acompanha o Canal do Boi. Estamos realmente muito felizes de estar aqui junto com os produtores rurais e, para quem não pôde vir, levar essas informações para todo o país. Olha só, agora eu vou trazer, falando sobre agricultura sustentável, vou falar um pouco agora com um produtor rural que tem uma experiência muito interessante. Ele trabalha tanto na região sul do Brasil, quanto também lá no norte, lá no Xingu. Eu vou conversar agora com o Ivo Frari, produtor rural, agricultor, que tem essa experiência e trabalha com a agricultura sustentável, também trabalha com a pesquisa. Ivo, um prazer tê-lo aqui no Canal do Boi, no Agricultura BR.
Como é que essa experiência, quando começou, antes de mais nada, como que começa para você a agricultura sustentável e esses elementos que nós estamos ouvindo falar agora, né? Para alguns produtores está sendo novo, para outros não, já tinham ouvido falar. Como é que isso começou a entrar para você como produtor? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. A agricultura sustentável, ela vem de longa data. Eu sou do berço do início do plantio direto, Campos Gerais do Paraná, região de Ponta Grossa. Então, lá que nasceu o plantio direto. Ali já se pensava em agricultura sustentável. Isso nos anos 70, fim dos anos 70. Então, nós temos muito caminho, muita história. E agora ele está tendo uma ênfase mais de respeitar o ambiente, de não poluir muito, de não agredir o meio ambiente e de produzir um alimento com melhor qualidade, não somente quantidade. Então, é uma trajetória longa, mas uma trajetória construída a passos lentos, mas com norte já determinado e delineado. Ivo, em relação a esses aspectos, você falou em produção com qualidade, e aí nós estamos falando também em biossegurança, estamos falando aí também em qualidade do alimento para o produtor. Há pouco a gente acompanhava algumas das palestras que aconteciam agora aqui, eu estava lá junto, estava apresentando a palestra também junto com o convidado, e ele falava a respeito do peso do grão, falava a respeito de índice de produtividade, não só no número de grãos, mas também o peso desse grão. Você consegue observar isso nas suas pesquisas, na sua experiência? Sim, infelizmente, as grandes corporações, as trading, não pagam pela qualidade do alimento. A qualidade do alimento é um ganho deles lá no processo industrial. Então, quando eu vendo um saco de soja, eu teria que vender pelo teor de proteína e de óleo, mas isso não ocorre. Agora, quando cai o nível ou de proteína ou de óleo, aí vem a chiadeira geral, como ocorreu esses dias com a China, reclamando que a soja brasileira não estava tendo mais a mesma quantidade de proteína. Ora, é só pagar por proteína. Fica bem mais fácil do que comprar 60 quilos, um volume de 60 quilos e você não sabe o que compõe realmente aquele grão, o que ele tem de minerais. Qual é o rendimento que ele vai dar na criação do animal, se for para a ração? Qual é o desempenho? Então, vai ter que mudar. Nós vamos ter que ter uma agricultura para vender por qualidade e não por quantidade. Ivo, um outro aspecto aqui, nós estamos aqui discutindo maneiras de se produzir. Maneiras de se produzir não é falar não àquilo que já estava sendo trabalhado, o agroquímico, acho que não se trata disso, já é uma coisa que já está bem resolvida entre os participantes do fórum, mas sim ter alternativas que tornem a atividade mais rentável. Os custos de produção é inegável, né? Você trabalha com produto importado, está muito sujeito a dólar, há pouco eu destacava quase R$ 3,98 por vários fatores. Quem precisasse comprar agora certamente teria uma situação pior de aquisição. Mas se tornar mais independente dessa situação com soluções no próprio solo. Como é que você avalia esse momento da agricultura? Só para você ter uma ideia, no caso lá do Xingu, nós temos 2 anos, ou seja, 4 culturas de produção, sem usar o cloreto de potássio. Só que antes, sem fazer a pesquisa, nós abrimos trincheira de até 2 metros de profundidade para ver onde estava descendo no perfil do solo o caso potássio, que é um elemento muito caro e a soja exporta muito, praticamente 50% vai embora com o grão. Então, o adubo vem do Canadá, passa pelo Brasil para produzir soja e vai embora para a China. 50% vai embora para a China, o resto fica no nosso solo, mas eu posso estar perdendo ele no perfil. Como é que eu recupero esse potássio ou qualquer outro nutriente no perfil? Produzindo plantas de cobertura com sistema reticular agressivo, abundante, em profundidade. Aí, como o potássio não é constituinte da cadeia carbônica, eu trago meu potássio à superfície e eu consigo plantar sem utilização do cloreto de potássio, só usando a reserva do solo. No caso específico daquele solo do Xingu. Não é regra para o Brasil inteiro, depende da formação geológica. Esse é um aspecto interessante da agricultura sustentável, que você trabalha por região, você trabalha pela localidade. Não existe um pacote pronto para ninguém. Não, assim, é a agricultura em função da disponibilidade que você tem na região. Então, você tem que fazer um uso, por exemplo, nas grandes temperaturas do Brasil Central, você tem que produzir muito fita massa, você tem que produzir palha com uma relação CN alta, para que você possa sempre ter uma cobertura e diminuir o aspecto de chuva fortes, torrenciais, atingir o solo e causar compactação e erosão.
Então eu tenho que ter cobertura, eu tenho que ter mix de planta, para ter mix de exudato. E daí disponibilizar os mix de minerais que o solo possui, ou mesmo que se introduz. Não se deve criticar o que está sendo feito, a cultura convencional. Deve-se aproveitar o que ela tem, mas nós estamos enveredando para um outro caminho, um caminho um pouco mais independente dos adubos altamente solúveis, altamente poluentes, que nós não vamos nos ver livre fácil, mas nós vamos fazer um uso racional do que tem de bom da agricultura convencional para essa agricultura mais limpa, agricultura sustentável. Olha só, eu tenho alguns dados, né, alguns dados econômicos a respeito de produção por hectare de soja, tá? Então, os estados que eu trabalho mais, é claro que eu vou conhecer um pouco mais. Custo total no Mato Grosso do Sul, de acordo com a Universidade Federal, também com alguns dados cruzados com a ProSoja local, eles apontam para um custo total de quase R$ 3.600. No Mato Grosso, o IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, aponta para quase R$ 3.900, números do fechamento agora no mês de julho. Então, quanto que custou produzir total, né, o custo total dessa soja? Você acredita que esse custo por hectare para os produtores começa a trazer a rentabilidade lá para baixo? Você acredita que custos como esse podem ser reduzidos? Porque o pessoal no Brasil inteiro está se perguntando a respeito desses fatores. Não só podem, como devem. Se você quiser sobreviver nessa guerra, é uma guerra, né? Uma guerra comercial permanente, né? A produção e os meios de transformação. Pequena parte da renda fica com o produtor, a maior para quem transporta e para quem transforma, e para o atacadista que vende. Então, essa pequena margem nossa, se nós não reduzirmos os custos através de criatividade, como o que a agricultura sustentável prega, nós estaremos fazendo essas fronteiras agrícolas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, elas se tornarem inviáveis. Hoje, quando nós falamos a respeito da utilização, principalmente de alguns nutrientes encontrados na rocha, tá? Bastante impressionado, estou assistindo todas as palestras. A rocha, ela também tem uma característica local. Então, por exemplo, o produtor rural aqui do Mato Grosso do Sul, que tem propriedade aqui da UANA, em terrenos bonito, ele pode utilizar uma fonte de extração local, que vai atender. E assim, sucessivamente, Mato Grosso, no Paraná? Ela deve ser porque ela tem baixa concentração de nutrientes. Agora, não basta, porque tem um raio de ação pelo custo do frete, você vai jogar mais tonelada por hectare. Aí você tem um custo de transporte maior, mas também você tem uma solubilidade mais lenta, que vai persistir no solo. Não tem que estar adubando todo ano com pó de rocha. Então, eu quero crer que desta forma, nós passamos a viabilizar mais, já que o custo dos insumos adubos, fertilizantes, tem um custo muito alto. Então, deve ser explorado localmente, as rochas locais, para diminuir o custo. Caso contrário, eu estaria trocando 6 por meia dúzia, trocando os adubos solúveis de alto custo, de alto problema ambiental, para uma fonte de solubilidade baixa, que é bom, mas que não te dá a resposta imediata se você não cercar com mix de planta, com micro-organismo e reduzir o uso de agroquímicos. Fungicida, inseticida e herbicida. Esse é o caminho. Nós conseguimos no Xingu, uma propriedade grande, ter uma redução, passarmos a soja passada com 0,87 aplicações de fungicida por hectare apenas, enquanto que na média do Brasil passa de 3. Ivo, para encerrar aqui a nossa entrevista, eu estou bastante impressionado também, e quem está assistindo as palestras está questionando bastante e fazendo anotações importantes a respeito da utilização, né, de saber, de identificar micro-organismo, a questão biológica do solo e o que esse solo, o solo que você está hoje, que você cultiva, o que ele pode ter de nutrientes pela própria natureza. Qual é o potencial hoje? Dá para apontar um potencial para o solo no Brasil, pensando nesses fatores? Cada região vai ter a sua potencialidade, seu tipo de rocha. Então não adianta eu puxar um pó de rocha a 800 quilômetros e aplicar 5 toneladas por hectare e ter uma pequena quantidade de potássio ou de fósforo, que são os dois elementos mais caros usados na agricultura, já que na rocha você vai ter traços de nitrogênio, você não tem nitrogênio. Então, cada região vai ter que desenvolver a sua tecnologia daquela região. Esse tipo de rocha atende a minha necessidade?
eu tenho que fazer um complemento com o fertilizante solúvel, em qual proporção? 15%, 10%, 20%, a cada 4 tempo. Então, cada região vai ter o seu pacote tecnológico, em função das características da formação geológica do solo da região dele. Tá certo, Ivo. Ivo, quero agradecer demais a sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Eu que agradeço o convite. Tá certo. Eu poderia conversar aqui por muito tempo ainda com o Ivo, falando um pouco a respeito de agricultura. Tem uma experiência muito legal, fantástica experiência. E olha, esse tipo de entrevista vai acompanhar por aqui no Agricultura BR, em toda a nossa programação aqui do terceiro Fórum Brasileiro da Agricultura Sustentável. Daqui a pouco, eu vou para o intervalo agora, daqui a pouco eu vou voltar com informações tecnológicas para você, pecuarista. Atenção, pecuarista, fica comigo. Aliás, tudo que eu estou dizendo aqui, parece que está falando só de soja, milho, algodão, não é isso não. Tudo que está dizendo aqui serve para pastagem, é a mesma situação. Inclusive aqui nós temos diversas experiências, né, que estão sendo conversadas a respeito da aplicação em áreas de pastagem, como que esse pasto muda. Quem já fez a experiência, as parcelas com esse tipo de administração de agricultura sustentável, principalmente com pó de rocha, tem resultados excelentes, é o que nós temos observado no estado do Mato Grosso do Sul. Então eu vou para o intervalo, daqui a pouco tem informação para a pecuária, tem para a agricultura também, e eu volto já. E olha, nós estamos aqui, o Agricultura BR é o canal do Boi, durante o terceiro Fórum Brasileiro da Agricultura Sustentável. Começou pré-evento ontem, abertura na noite de ontem. Serão 3 dias muito especiais para discutir agricultura sustentável, para se falar também a respeito de soluções para a produção rural brasileira. E olha, aqui durante esse terceiro fórum eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas que realmente fazem diferença na pesquisa, na produção e no resultado de campo. É por isso que agora eu tenho 2 convidados especiais, como eu disse, a Miriam Bichler, que está aqui conosco, também o Carlos Cruciol, né? Há pouco, inclusive, participaram de uma mesa redonda, de uma discussão há pouco depois do Cruciol ministrar a sua palestra, e nós tivemos ali muita participação de público. Eu estava ali, acho que eu recebi mais de 100 questionamentos, que depois vocês vão ter que responder, tá? Então ali as perguntas, mas olha só, muita gente perguntando a respeito dos compostos, de como que a extração de rocha, como que os resultados no campo, principalmente na produção, elas podem resultar, né? Então eu gostaria de saber, primeiro da Miriam, depois do Carlos, como que a pesquisa hoje, ela caminha para começar a mostrar que no campo, os resultados de campo eles já começam a mostrar, né, já têm demonstrado resultados muito bons quando comparados à agricultura sustentável. Como que a pesquisa tem se alinhado a esse aspecto? Boa tarde aos dois, sejam bem-vindos. Boa tarde. Tá ligado. Boa tarde. O que aconteceu no caso da nossa pesquisa, exatamente, foi que a gente veio de uma necessidade do produtor rural. Então, o que eles nos perguntaram, basicamente, foi o que a gente tentou responder na nossa pesquisa. Então, no campo, a gente já via um aumento de produtividade, e aí a gente foi tentar descobrir o porquê que estava acontecendo esse aumento na produtividade. Foi aí que a gente começou a avaliar a microbiologia de solo e a mineralogia, para ver os intemperismos, o intemperismo da rocha que a gente estava avaliando no momento. Carlos, por favor. Foi dessa forma. Existe uma demanda do setor produtivo na região de Lençóis, que já estava usando em pequena escala, mas observando aumentos de produtividade. E aí procurou, né, a universidade para tentar responder o porquê que aquilo estava acontecendo, né? E aí, para a gente fechar, né, tentar explicar isso, nós tivemos que sair da área de atuação nossa, né? E aí precisamos de procurar parceiros na área de geologia, mineralogia e parceiros na área de microbiologia, porque apenas pela fertilidade do solo e pela nutrição da planta, os resultados eles não explicavam o aumento de produtividade. Então a Miriam foi para a Inglaterra. Na Inglaterra existe um grupo de pesquisa que trabalha com geomicrobiologia, e esse pessoal começou, através dessas análises refinadas, né, começou a desvendar alguns dos segredos, vamos dizer assim, que a gente não conseguia enxergar pelas análises que a gente estava fazendo aqui no Brasil, né?
é interessante isso, que é o seguinte, eles ficaram interessados pela rocha brasileira e nós mandamos esse pó de rocha para a Inglaterra, porque eles vão trabalhar com ela, estudando isso em solos da Inglaterra. Vou fazer uma pergunta aí, vocês decidem quem responde, mas teve um aspecto que foi falado pelo Carlos durante a palestra, a Miriam comentou um pouco, e eu achei que é de um rompimento com aquilo que está se fazendo na agricultura, que é espetacular. Não é só uma questão de você ter uma quantidade de grãos, por exemplo, ou de massa seca produzida, não só de grãos produzidos, mas ter um grão um pouco mais pesado e você ter uma concentração daquilo que você pode trabalhar, né, ou direcionar para que ele tenha na sua composição química. Tá? Como é que esse processo aconteceu para chegar a conclusões como essas que nós vimos há pouco? Hoje existe uma demanda mundial. As pesquisas nossas, elas avaliam muito até a produtividade. Está aumentando a produtividade, mas a gente não tem avaliado muito a qualidade do produto produzido. O que a gente acredita? Que quando a gente trabalha, no caso, com o pó de basalto, que ele tem praticamente a tabela periódica inteira, né? Alguns elementos que não são essenciais para as plantas, mas são essenciais para o ser humano, esses elementos eles podem aumentar no grão ou no açúcar, enfim. E aí proporcionar uma nutrição melhor para o ser humano. Inclusive microelementos, né? Então essa é uma linha que a gente pretende agora começar a avaliar, né? A gente não fazia, nós só medimos só aumento de produtividade. Uma coisa importante que os pesquisadores eles falam é o seguinte: quando que você tem resultado com o pó de basalto, né? No nosso caso, quando você você aplica uma rocha num ambiente que a formação rochosa é diferente. Por exemplo, eu estou num solo arenoso, eu não vou aplicar um arenito moído. Eu vou aplicar um basalto, porque existe uma série de elementos que estão faltando na areia. Então, nos solos arenosos, eu vou aplicar basalto. Ou seja, sempre usar um pó de rocha diferente da rocha de formação daquele solo, né? Eu acho que a Miriam pode complementar mais o que eles têm falado sobre isso. Miriam, por favor. Na verdade, o que acontece é que o David Manning, ele faz várias pesquisas, só que as rochas que ele tem disponível na Inglaterra são um pouco diferentes das nossas rochas aqui no Brasil. O que ele tem publicado é que a rocha deve ser de uma composição diferente, uma composição mineralógica diferente do solo em que vai receber essa rocha. Porém, aqui no Brasil, na verdade, na nossa logística, talvez isso não seja possível, porque o que a gente busca é reduzir custo, então o custo do frete, que vai ser o custo, basicamente o custo mais caro, né, digamos assim, do pó de rocha, ele vai estar mais próximo da área que vai ser aplicado. Então, pode ser que coincida com a formação geológica do solo com a da rocha, do lugar que foi extraída a rocha. Porém, a distância em si não é o principal fator em toda essa relação. Na verdade, a gente pode ver, no caso do meu trabalho, por exemplo, teve 2 áreas que a gente trabalhou que eram muito próximas da pedreira em que foi extraído o pó de basalto, e nessas 2 áreas elas tinham era 30 minutos de distância, digamos assim. E a formação geológica era totalmente diferente. Então, não necessariamente a formação geológica pode ser medida pela distância. Pode ser que sejam muito próximas e, mesmo assim, tenham composição mineralógica diferente. Então, tem que tomar muito cuidado ao dizer que é porque está perto da minha fazenda, então tem a mesma composição mineralógica. Nem sempre. Certo? Não necessariamente. Não necessariamente, exato. Eu conversei com alguns produtores rurais e o produtor rural perguntando e comentando é sempre um aspecto muito interessante sobre a utilização, né, desses elementos, tanto de entender o micro-organismo, de trabalho com a relação do pó de rocha, de se entender a parte biológica do solo. Há quanto que nós estamos de conhecimento disso? O que se tem ainda para pesquisar? Até onde que nós podemos chegar
aqui no Brasil com a pesquisa, e vocês têm a experiência internacional, até onde que nós podemos, o que nós podemos saber ainda sobre esses aspectos? A gente pode chegar no infinito, né, na verdade, mas o que a gente tem até agora é relativamente muito pouco do que a gente precisa para a gente sanar as dúvidas sobre isso. A gente tem conhecimento dos micro-organismos, alguns micro-organismos que estão relacionados à rocha, e alguns deles são de interesse agrícola, digamos assim, porque são promotores de crescimento de plantas e são benéficos. O que acontece com o pó de rocha, quando a gente aplica o pó de rocha, ele tem elementos traços, que são chamados, que são elementos que não são essenciais para as plantas, mas são essenciais para o crescimento dos micro-organismos. E por isso o pó de rocha desperta essa ativação, né, dos micro-organismos, porque a gente consegue alimentá-los com esses elementos traço. E, além disso, a planta é muito importante para a eficiência desses micro-organismos, porque ela também tem exudatos, ela exuda algumas substâncias, alguns compostos, que são também fatores de crescimento para esses micro-organismos. Então, digamos assim, funciona como um ciclo. A gente aplica o pó de rocha, que contém esses elementos traço, que alimentam a microbiota do solo. A microbiota consegue proporcionar alguns nutrientes para as plantas, para o crescimento de plantas. Bem nutrida, a planta vai liberar mais exudatos, e exudatos de qualidade, que vão alimentar a microbiota do solo, e assim vai formar um ciclo. Complementando, uma coisa importante que eu vejo é o seguinte, com relação a essas jazidas dessas rochas, né? Nós precisaríamos, no Brasil, de mapear essas jazidas em cada estado, porque é o que a Miriam falou, você pode entrar numa limitação de transporte. Então, mapear essas jazidas. Como que poderia ser mapeado? A Embrapa ela tem isso daí. Nós temos hoje mapeado esses afloramentos rochosos e a base geológica e as características dessas rochas. Então, precisaria de fazer um estudo dessas distribuições no território de cada estado e aí depois entrar o estudo de logística, né, de como distribuir esse material. Uma coisa importante, principalmente na pecuária, né, pecuária extensiva, a pecuária ela tá tem muitas áreas da pecuária que está em solos mais leves, solos arenosos. Eu entendo que daria um resultado muito grande em termos de produção de pastagem, tá? Porque, principalmente nessas áreas arenosas, porque eu estaria adicionando um material muito mais rico, com uma diversidade de nutrientes muito maior. E como o predomínio da pastagem brasileira é de braquiárias, do gênero Urocloa hoje, atualmente, né? Era a antiga braquiárias, né? Urocloa. Essas plantas são grandes sinalizadoras da microbiota. Então, o pó de rocha ele é um sinalizador, porque eu estou colocando uma diversidade maior de de nutrientes. E a pastagem que predomina é do gênero Urocloa. E esse tipo de planta exuda muito pelo sistema radicular, que funciona como um alimento, um sinalizador da microbiota. Então, pode ser uma opção. E quando a gente tem esses sistemas, e quando eu coloco mais plantas nesses sistemas, eu faço uma diversidade maior de planta, eu sinalizo melhor essa microbiota. E a tendência é aumentar a produção vegetal. Então, essa é um dos aspectos. Uma outra coisa, o seguinte, que a gente vê, muitas perguntas falam, né, questionou a gente aqui no seminário sobre se a gente poderia pegar e misturar, fazer mix de isso. Eu vejo muito assim, principalmente fosfato natural. Quando eu estimulo essa microbiota, uma parte desses micro-organismos, eles fazem o quê? Eles são solubilizadores de fósforo, né? Você tem dentro, o que a gente está entendendo dentro dessa pesquisa é o seguinte: da rocha que nós usamos, uma parte desses micro-organismos, eles estão envolvidos no ciclo do fósforo.
e eles podem solubilizar fósforo e tornar isso disponível para pastagem. E o grande limitador de produção de forragem, um dos grandes limitadores, ou o mais hoje no Brasil, é fósforo. Então, as jazidas de fósforo, vamos pegar aqui no Mato Grosso do Sul, eu poderia usar melhor esse material, sem industrialização, às vezes, combinando nessas áreas arenosas pó de basalto com o fosfato natural da região. Isso reduziria o custo e melhoraria a eficiência de produção da pecuária. São todas possibilidades, a gente acredita nisso em cima dos resultados que nós tivemos, mas nós precisamos de testar mais isso, né? Tá certo. Carlos, é interessantíssimo. O Fernando Ferraz enviou, pecuarista em Sinop, no Mato Grosso, enviou uma mensagem aqui pelo Facebook. Ele estava dizendo o seguinte, que os 2 filhos estão aqui no fórum, mandaram a pergunta para você, inclusive, questionando a respeito da pastagem, e eu queria que o Carlos acabou de responder. Não sabia da pergunta, agora que eu estou encaminhando, mas eu acho que respondeu muito bem essa questão da utilização do pó de rocha e em áreas de pastagem, como que isso aponta, né, para resultados e para onde que segue o trabalho. Fazer a última pergunta agora para os dois dessa entrevista, a gente podia falar muito sobre o assunto ainda, mas eu gostaria de encerrar agora a entrevista no entendimento dos pesquisadores, de quem está na pesquisa, de como que esse material, o que vocês têm trabalhado, como é que ele está chegando ao produtor rural, tanto no aspecto da qualidade da informação, quanto também no tempo da informação, de quando vocês pesquisaram para a chegada na aplicação no campo. Olha, esse é um assunto, né? Essa é uma tecnologia que vem crescendo muito no Brasil. Vem crescendo, esse assunto está, a todo momento, aflora esse assunto. É um assunto muito falado, que tem aumentado, mas nós temos pouco embasamento científico ainda no Brasil. Nós precisamos de mais instituições, mais pesquisadores para tentar entender, né? A gente tem que desmistificar, né? E posicionar, nós, no caso, os pesquisadores, posicionar na posição de pesquisador, sem viés nem para um lado nem para o outro, sem paixão, né? E desenvolver, às vezes, metodologias para analisar o porquê desses aumentos. Esse é um ponto. Com o crescimento do assunto, esse assunto hoje, a todo momento, é comentado, também a gente tem que tomar cuidado com... Olha, me desculpem, né? Tivemos um problema no nosso sinal, mas está tudo restabelecido. Eu vou voltar aqui com a pergunta para a Miriam, para o Carlos, pesquisadores estão falando a respeito desse assunto que é tão importante para a agricultura sustentável. Eu vou voltar aqui, refazer a pergunta, Carlos e Miriam, em relação ao que está sendo pesquisado, trabalhado por vocês e por seus colegas na academia, em relação à chegada dessas informações para o produtor rural, tanto em qualidade, que é um aspecto importante, a qualidade da informação e o tempo dessa informação. Carlos, por favor, primeiro. Bom, esse é um primeiro trabalho, né, que a gente vem fazendo. Nós começamos agora com a utilização do pó de basalto na produção de grãos, né? É um assunto que tem crescido muito, mas tem pouca ciência ainda no Brasil, né? Então, essa é uma necessidade muito grande e eu vejo que a tendência é aumentar para responder os porquês, né? Eu comentei o seguinte, sem paixão, né? Sem viés, desenvolver metodologias e mostrar o porquê que o agricultor está tendo aumento de produtividade na maioria das situações, usando teoricamente o que a ciência entende com um material que tem baixa disponibilidade de nutrientes. O outro ponto que então a tendência é crescer as pesquisas no Brasil, né? A gente tem transferido já o que nós fizemos, nós temos passado para os agricultores, com todas as ressalvas necessárias, mas mostrando que a tecnologia ela dá resultado. Por outro lado, o que acontece é, como é um assunto que está borbulhando, está crescendo muito hoje no Brasil, o agricultor tem que tomar cuidado muito com os aproveitadores, né? Eu acho que isso é fundamental. O nosso entender, esse material, o pó de rocha, ele só vai funcionar se ele for finamente moído, né? Existem alguns critérios em termos de tamanho de partícula, mas tem que ser finamente moído. E eu já recebi relatos na universidade de agricultor, né, perguntando que tem um fornecedor que está fornecendo um material em pedriscos, em
pequenas partículas, mais grosseiras. Isso daí, no nosso entender, ele vai muito tempo para ele dar resultado, porque isso daí vai ter que ser moído, né? Intemperizado. E o que a gente entende pelo pouco conhecimento que nós temos é que isso daí não vai funcionar. Então, nós podemos entrar numa onda, num modismo, né? E o agricultor tem que ir com bastante cuidado. Mas os resultados que nós tivemos, seguindo os critérios que já tem, os poucos critérios que tem estabelecido para esse tipo de manejo, tem dado o resultado. Miriam, por favor. Na verdade, dependendo do tipo de rocha que a gente trabalha, ele talvez aceite uma granulometria maior. O basalto, no caso, ele tem um agente cimentante, então, por isso a dificuldade de ter esse intemperismo com maior velocidade. E já existem legislações relacionadas ao pó de rocha, então o produtor ele pode recorrer à legislação para verificar se o pó de rocha dele cumpre os critérios que precisa para realmente ter a eficiência que a gente espera no campo. Tá certo, Miriam e Carlos, foi um prazer conhecer os dois, tê-los aqui no programa, uma honra aqui para a nossa transmissão. Obrigado. Obrigada. Uma boa tarde a vocês. Agricultura BR de volta, estamos no Espaço Rubem Gil de Camilo, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que cedia o terceiro Fórum Brasileiro da Agricultura Sustentável. Esse fórum chega à sua terceira edição, aconteceram as duas primeiras em Goiânia, no estado de Goiás, e agora vem para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E a ideia, a partir de agora, é fazer com que ele ande o país, mostrando os aspectos da agricultura sustentável. Olha, as entrevistas, o pessoal está entrando aqui pelas mídias sociais e perguntando, e as entrevistas, posso rever? Olha, daqui a pouco, a Agricultura BR já vai estar no ar pelo YouTube. Então, essa edição da Agricultura BR vai para o canal do Boi no YouTube, e aí você consegue acessar todas as entrevistas. Também vamos colocar, o pessoal está pedindo contato dos pesquisadores, a Miriam e o Carlos, que estiveram por aqui também conosco. O pessoal se interessa demais pela pesquisa. Estou falando de pesquisadores que são aí os grandes inovadores no trabalho e também naquilo que está sendo estudado sobre pó de rocha, sobre esse trabalho com a agricultura sustentável. Nós vamos colocar os contatos que eles têm empresariais nas universidades. Aí o produtor rural que quiser entrar em contato, fique muito à vontade. Vamos dar um pouquinho de assunto agora, porque esse assunto, apesar de eu mudar, ele é fundamental para o desenvolvimento do agronegócio, do setor empresarial, comercial e por aí vai. Eu falo dos recursos que são colocados à disposição pelo FCO, o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Olha, neste momento há um contingenciamento e com isso, de acordo com alguns órgãos financiadores e alguns tomadores de crédito, não estava havendo a liberação dos recursos. E aí, o nosso repórter Saulo Lopes foi lá conversar com os responsáveis na Sudeco para saber como é que está a disposição desses mesmos recursos para as linhas do FCO. Nelson Fraga assumiu a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, a Sudeco, com a missão de zerar pendências anteriores e projetar novos arranjos produtivos em Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. A nossa prioridade é cuidar um pouco da administração interna também, porque nós temos alguns processos de convênios que foi herdado de outros ministérios, que nós precisamos fiscalizar e concluir esses processos, né, como fiscalização de convênios que já deveriam estar prontos, já deveriam estar auditados. Então, essa é uma preocupação que a gente está tendo para regularizar essa atividade da Sudeco, que não é dela, ela herdou do antigo Ministério de Integração, da Integração Nacional, do Ministério das Cidades, e a gente tem uma demanda tanto da CGU como do TCU, que nós precisamos dar seguimento nas vistorias e acompanhar esses processos para encerrar esses convênios, né? Então, isso é uma preocupação que nós temos nessa gestão, assim como o desenvolvimento regional, né? Como o Ministério do Desenvolvimento Regional hoje é a junção do Ministério das Cidades e do Ministério de Integração Nacional, a gente tem que estar focado mais no desenvolvimento regional para gerar riqueza, gerar emprego, que é hoje que o Brasil precisa, né? Isso que o Brasil está precisando hoje, emprego, renda, qualidade de vida. E com a vinda do Ministério das Cidades para dentro do desenvolvimento regional, a gente vai ter que se preocupar um pouco com saneamento, com qualidade de vida nas cidades, e isso faz parte do programa de desenvolvimento que a Sudeco vai implantar daqui para frente. A Sudeco é responsável por administrar os fundos do FCO,
Fundo Constitucional do Centro-Oeste, hoje orçado em 9 bilhões e 700 milhões de reais. Quem administra esses recursos emprestando para a iniciativa privada é o Banco do Brasil, para que eles sejam desenvolvidos nos estados, nos 4 estados do Centro-Oeste. Algumas emendas de resto a desapagar, algumas emendas de parlamentares do ano passado e alguns projetos, não é que fechou a torneira, ele faz um contingenciamento porque ele tem um plano de metas, ele tem a meta fiscal, que esse ano, acho, no orçamento foi estabelecido em 156 bilhões. Então, o governo ele vai controlando o orçamento em função dessa meta que ele tem que cumprir. Porque se ele não cumprir, vai ser responsabilizado pela lei de responsabilidade fiscal. Então, à medida que ele vai cumprindo com a arrecadação, com os controles econômicos, aí ele vai disponibilizando e vai descontingenciando aquilo que é possível. Mas e aqui na Sudeco, tem algum contingenciamento também? Muito pouco, porque os recursos aqui são poucos, o que a gente está dependendo é só de recursos financeiros para pagar as emendas impositivas do ano passado. Isso vai estar acontecendo e vai acontecendo ao longo do ano. No caso de FCO, não existe contingenciamento. O recurso que é disponibilizado para os fundos constitucionais são 3, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ele já vai direto para os bancos administradores. No caso do Centro-Oeste é o Banco do Brasil, no caso do Nordeste é o Banco do Nordeste e no caso da região Norte é o BASA. Então, quem administra os fluxos de recursos desses fundos são os bancos. Então, não tem contingenciamento, que a partir do momento que arrecada, o recurso é disponibilizado para o banco. E isso é feito a cada 10 dias. O Tesouro faz as transferências constitucionais a cada 10 dias. Então, o banco tem como projetar esse fluxo e ir contratando as operações. No mês passado, os governadores pediram que 30% do Fundo Constitucional do Centro-Oeste fossem usados em obras públicas em seus estados. Mas ainda é preciso leis para que regule a liberação desses recursos. De Brasília, Saulo Lopes. Tá aí, o contingenciamento existe, como você acompanhou na reportagem. Olha, o Agricultura BR, essa edição, segunda edição ao vivo aqui, direto do 3º Fórum Brasileiro da Agricultura Sustentável, vai encerrando por aqui. Eu vou encerrar com imagens lá do auditório, tá? Ainda vai alguns minutos ali, tá tendo um debate, estamos discutindo aqui temas importantes. E ali é um momento em que você tem grandes representantes, pesquisadores e também produtores rurais que já atuam com a agricultura sustentável, respondendo questionamentos do público. Daqui a pouco, às 16 horas de Brasília, eu volto ao vivo daqui com a 3ª edição do Agricultura BR. Quero desejar a todos uma ótima tarde, nos acompanhe. Você que não pôde vir, acompanhe a gente pela TV, pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube. Vou encerrando minha participação. A todos uma ótima tarde e até mais!